Olá e bem-vindos ao Tech NXX, o lugar onde os amantes da tecnologia e das finanças buscam inspiração. Dessa vez falaremos sobre as vitórias que a Ripple teve no processo com a SEC. Parece que a empresa está prestes a substituir o SWIFT, de acordo com o relatório de um importante fórum. Vamos começar? Ripple está cada dia mais perto de vencer o teste e, assim, substituir o SWIFT. A notícia acompanhou a empresa de perto, porque eles presumiram que, com conflito legal contra o maior regulador dos Estados Unidos, eles veriam a queda da criptomoeda e da empresa. Mas, na verdade, houve boas notícias para a Ripple, porque eles fizeram vários julgamentos a seu favor. Recentemente, houve uma importante vitória para a empresa. O tribunal indeferiu o pedido de documentos favorecendo a Ripple. A magistrada do tribunal, Sarah Netburn, negou o pedido da SEC para forçar a Ripple a divulgar os registros de transações XORP pós-processo e seus esforços de defesa. Os representantes legais da Ripple argumentaram que a petição ia contra as regras de privilégio advogado-cliente. Netburn favoreceu a empresa porque acredita que o privilégio advogado-cliente foi criado para encorajar a comunicação plena e honesta entre advogados e seus clientes, promovendo assim interesses públicos mais amplos na aplicação da lei e na administração pública. No entanto, ela observou que em algumas ocasiões o privilégio pode ser dispensado, mas para ela, essa não é o caso da batalha judicial entre SEC e Ripple. Seu veredito foi o seguinte: consequentemente, a moção da SEC foi negada. Se a Ripple subsequentemente elevar suas crenças de boa-fé ou confiar em suas comunicações privilegiadas em apoio à sua defesa de notificação justa, o reclamante poderá renovar seu requerimento ao tribunal. Por sua vez, Jorge G. Tenreiro, advogado da SEC, disse que os advogados da Ripple sabiam que a lei exigia e que poderia ser uma garantia, pois eles sabiam desde o início, mas negaram em juízo, deixando-os incapazes de refutar todo o conselho que receberam. Em sua opinião, não só o que eles revelaram maliciosamente a terceiros é injusto, mas é o oposto do reconhecido princípio de justiça. Quando a Ripple apresentou o memorando de lei em oposição à moção da SEC para refutar a falta de devido processo e a defesa afirmativa de notificação justa, também apontou para as falsas declarações do juiz e as omissões do regulador, envergonhando o corpo. Essa foi uma vitória significativa para a empresa. Outro triunfo para a Ripple foi quando a SEC foi impedida de acessar os registros de consultoria jurídica que a empresa recebeu sobre o status de XORP como um título. Em 7 de maio, a SEC pediu à juíza Netburn para ordenar que Ripple produzisse registros de aconselhamento jurídico sobre se as vendas massivas de XORP cumpriam as leis de títulos federais. A este respeito, a juíza afirmou que as comunicações solicitadas se encontram protegidas pelo privilégio advogado-cliente, indeferindo o pedido. Mas a SEC insistentemente alegou que o entendimento de Ripple sobre o status legal de XORP contribuiria para a batalha legal em curso, já que acusou a empresa de vender $1 bilhão e 300 milhões de dólares em XORP em ofertas não registradas, saliente que sempre foi negado por Ripple desde o início. Retribuindo o gesto, a Ripple pediu a Netburn que ordenasse o órgão regulador a divulgação de memorandos internos sobre criptomoedas, petição com a qual o juiz concordou amplamente. A empresa argumentou que a acusação da SEC é absurda, porque não foi avisada em todo o tempo em que negociaram o XORP como um título não registrado. Sobre o assunto, Jeremy Hogan, que é sócio do escritório de advocacia Hogan & Hogan e também acompanhou o caso, tuitou que a decisão tomada foi de extrema importância, porque a juíza afirmou que as crenças subjetivas de Ripple sobre XORP não têm relevância, sem a defesa ter uma notificação justa, bloqueando o caminho que a SEC iria tomar para lutar contra a Ripple. Apesar disso, Netburn esclareceu que a sua conclusão se refere apenas a essa questão específica e disse: o tribunal não se posiciona sobre se a defesa alegada pela empresa é conhecível ou se será meritória. Por outro lado, o advogado John Deaton, que compartilhou suas visões jurídicas nesse caso,
acredita que a agência reguladora cometeu um erro ao levar a Ripple ao tribunal. O advogado também comentou que a SEC, desde o início, não teve a chance de obter o memorando consultivo da Ripple e considera a decisão do juiz como uma perda pública para a SEC. Por outro lado, muitas pessoas afirmam que a Ripple está perto de substituir o SWIFT, depois que o processo terminar. Um relatório emitido pelo Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras propôs a tecnologia blockchain como a resolução de vários problemas que alguns setores têm. E o Ripple é um dos mecanismos de solução, já que, segundo o documento, essa tecnologia é necessária para melhorar algumas funcionalidades do atual sistema bancário, como a liquidação e validação de transações. Também foi apontado que DLT, a tecnologia que o Ripple utiliza, resolverá 5 pontos-chave: velocidade, segurança, rastreabilidade, transparência, custo e gerenciamento. Além disso, o relatório observa que os bancos podem eliminar o complicado processo necessário com a SWIFT e substituí-lo por um pool XORP. E com isso, os bancos alocariam menos liquidez como parte de um serviço e poderão continuar a obter o mesmo volume de transações em pagamentos internacionais. Alguns bancos e instituições financeiras foram pesquisados de acordo com o relatório e a maioria concordou com as desvantagens do SWIFT nas transações, incluindo ser caro e demorado. O representante de uma instituição bancária inquirida afirmou que essa rede não é adequada para pequenas empresas, uma grande oportunidade para a Ripple. Por outro lado, países com poder, como a Rússia, estão avaliando o cenário hipotético de uma desconexão SWIFT. O país está avaliando as possíveis consequências depois que o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a Federação Rússia em que várias sanções foram solicitadas contra a nação, como a desconexão do sistema de pagamento SWIFT. O vice-chanceler da Rússia afirmou que as sanções dos países ocidentais querem enfraquecer o país e marginalizá-lo. Então, eles o usam como uma ferramenta para proteger seus interesses. Isso mostra que o sistema SWIFT está envolvido nas estratégicas políticas de alguns países, tornando-se um sistema não neutro que pode atuar no interesse de alguns. Para finalizar, vamos falar sobre o preço do XORP. O desenvolvimento da demanda se refletirá no preço da criptomoeda. Hogan acredita que a virada dos acontecimentos pode afetar o XORP. O advogado observou que se a Ripple chegar a um acordo com a SEC, ela se tornará a primeira empresa de criptomoeda a ser totalmente aprovada pelos reguladores. Outros fatores que favorecem o preço do XORP são as novas parcerias que a Ripple fez esse ano com grandes bancos do mundo, que deram ao XORP mais visibilidade internacional pelos benefícios que oferece aos bancos. Além disso, os executivos da empresa e o maior parceiro externo confirmaram que a Ripple planeja abrir o capital depois que a disputa atual com a SEC for resolvida. E são múltiplos os benefícios que as empresas adquirem quando abrem o capital, tais como maior popularidade e status da empresa, maior liquidez para a empresa por meio de ações e valorização permanente da empresa. Tudo isso contribuirá para o aumento do preço do XORP, mas como vimos, isso depende muito do resultado final da disputa legal em andamento. Fique ligado no canal para se manter atualizado sobre luxo, finanças e criptomoedas. Agora, na sua opinião, você já sabia que a Ripple acumulou várias vitórias no processo junto à SEC? Você conheceu as opiniões sobre o caso? Qual é o seu veredito? Quando você acha que o conflito legal vai acabar? Deixe o seu comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Isso é TechNQX.